Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Giro Ambiental está no ar na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre um caso que aconteceu em 2014, mas que só agora foi divulgado e que tem ganhado ampla visibilidade em veículos de comunicação voltados para a ciência, em periódicos também e no meio científico em geral. Naquele ano aconteceu o seguinte: 3 araras azuis foram encontradas mortas em uma fazenda em Mato Grosso do Sul pelo proprietário dessa fazenda e que é também veterinário. Pela experiência que ele tinha, ele enviou a carcaça desses animais para análise para o Instituto Arara Azul, que é uma sociedade civil que existe desde 2003 com vários projetos de conservação de espécie. A equipe da organização estranhou essas mortes e resolveu investigá-las mais a fundo. E coletou informações suficientes para afirmar que, além dos incêndios e desmatamento, que já vem trazendo consequências catastróficas para as populações de araras azuis nativas da região, outro fator que tem causado diminuição de indivíduos é o uso imprudente de agrotóxicos. A presença do material foi encontrada nos organismos das aves, ou seja, elas morreram envenenadas. A conclusão dessa ampla pesquisa foi divulgada em uma das principais revistas científicas do mundo, que faz parte da Nature. E depois dessa longa introdução aqui no Giro Ambiental, que é importante para a gente entender o que exatamente a gente vai discutir aqui, agora eu tenho o prazer de anunciar a nossa entrevistada, que é a bióloga, pesquisadora e presidente do Instituto Arara Azul, Neiva Guedes. A Neiva está aqui com a gente de forma remota no Giro Ambiental e antes é importante só contextualizar um pouco mais do gabarito dela. Ela é graduada em Biologia, mestre em Ciências Florestais e doutora em Zoologia. Desde 1990, executa e coordena o Projeto Arara Azul, que é um dos braços do Instituto Arara Azul. Neiva, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para vir falar sobre um tema tão importante aqui. Eu que agradeço, Mariana, a oportunidade de falar com você e os ouvintes do Giro Ambiental. É um prazer a gente poder falar um pouquinho sobre essa questão de conservação e um tema tão atual que envolve não só as araras, mas toda a nossa biodiversidade e até o homem, né? Com certeza. Neiva, vamos fazer então vamos rebobinar a nossa fita, né, para entender o que aconteceu lá em 2014 com essas araras azuis que foram encontradas mortas. Houve um processo investigativo dessas mortes, né, que a gente chama de necrópsia, e no caso dessas araras azuis houve uma extensa pesquisa a partir desse estranhamento do que poderia ter sido a causa dessas mortes. Como é que foi esse processo? Como é que foram as etapas desde aquele proprietário levar essas araras e aí vocês começarem a estudar? Então, o fato aconteceu, nós já trabalhamos no Pantanal com as araras azuis desde 1990, então é bastante conhecido na região o nosso trabalho com as grandes araras, em especial com a arara azul. Quando este fato ocorreu numa fazenda no Pantanal, o proprietário que nos conhece e, além disso, é veterinário, ele estranhou a forma como 3 araras azuis, uma foi encontrada já morta e 2 vieram a óbito praticamente na mão dele. E a forma como elas morreram, ele estranhou o fato e imediatamente ele entrou em contato comigo e nos encaminhou para Campo Grande, essas araras, onde nós fizemos a necrópsia, eu e a doutora Eliane Vicente, que é uma especialista em zoologia forense, e durante essa necrópsia foi coletado órgãos como fígado, baço e moela desse indivíduo, e foi encaminhado para o CEATOX. A descrição do veterinário, quando encontrou esses animais, nos despertou a questão de envenenamento, e posteriormente, com o envio desse material, foi confirmado uma alta concentração de um organofosforado no fígado dessas aves. Quanto tempo dura uma pesquisa como essa, Neiva? Ou seja, como é que foram esses processos? Depois de quanto tempo uma equipe de pesquisadores pode, enfim, afirmar essa conclusão de envenenamento por agrotóxico? Bom, a pesquisa com as araras já dura mais de 30 anos. E um fato, antes de chegar na questão dos agrotóxicos, e que eu gostaria de reforçar, Mariana, para você e para os ouvintes do Giro Ambiental, é o seguinte, que encontrar uma arara que tem aí 1 metro, 1,20 m de asa a asa, 1 metro da ponta da cabeça à ponta da cauda, então é um animal grande,
mas não é um mamífero de porte grande, então é uma ave grande. Então, você encontrar um animal desse na natureza, morto ou morrendo, é muito difícil. Realmente isso foi um achado, é raro, e um achado mais interessante ainda, que foi encontrado por um veterinário. Então, assim, podem ocorrer vários fatos desses que a gente não tenha conhecimento. Esse foi um fato raro de encontrar um bicho moribundo, um recém-morto e dois morrendo. Porque tem uma cadeia alimentar no Pantanal, então um bicho morre, outros comem e a gente nem fica sabendo. Segundo, a rapidez com que ele me avisou, com que a gente conseguiu coletar esse material e enviar para um laboratório. Isso ocorreu em 2014, imediatamente fizemos a necropsia, mandamos para o laboratório, mas a gente levou basicamente 6 anos para publicar esse artigo. Por quê? Porque era difícil de confirmar esses fatos, era difícil das revistas aceitarem, foi um processo muito longo, só que a gente tinha certeza do que estava afirmando, e o CEATOX é um centro de referência nacional, é o Centro de Investigação Toxicológica da Unesp de Botucatu, que nos dá todo esse respaldo. Então, a gente fez questão de publicar esse artigo da forma como a gente o conduziu, entendeu? Detalhando cada momento, cada fase, porque ele é realmente um alerta de que muito mais pode estar acontecendo na natureza sem que a gente consiga ver. Esse foi um evento raro que a gente conseguiu registrar, mas outros podem estar acontecendo que a gente nem sequer saiba. E é muito importante a gente trazer isso aqui, Neiva, para o Giro Ambiental, porque além de trazer essa questão, né, de um risco de um animal que já está em extinção, isso por si só já é muito preocupante, apesar de estar lá no Pantanal, é um problema de todos, também tem uma questão de tornar acessível o conteúdo científico para o público final, né? Essa questão dos artigos que levam um tempo de maturação, de publicação, para vocês, né, desse ambiente acadêmico, vocês sabem bem disso, e a gente trazer isso para público, né? É aproximar a ciência do público que tem que pensar sobre isso também. E esse artigo já está no ar. Onde que as pessoas podem acessá-lo, Neiva? Ele está no ar, tem um link diretamente na revista da Nature, se der o organofosforado ou arara azul, que em inglês é Hyacinth Macaw, né? Ele vai encaminhar para o link. Ele é um artigo que está gratuito, disponível para qualquer pessoa da população pode acessar esse artigo, embora ele seja científico. Então, assim, nas redes sociais do Instituto Arara Azul, a gente traduz esta informação numa linguagem mais simples, porque este produto, ele é bastante comum, esse produto organofosforado que foi encontrado nas araras, ele é bastante comum como um pesticida, ele é usado para combater carrapato, insetos, geralmente na pecuária, porém, ele deve ter sido usado de uma forma descuidada ou inadequada, o que acabou provocando a morte dessas araras, mas ele pode também contaminar a água, o solo. Então, assim, foi um achado, mas é um achado importante que deve ser contextualizado para alertar. Então, a gente trabalha muito com os fazendeiros no Pantanal, tentando divulgar isso, que tem que tomar mais cuidado. A gente sabe que as pessoas realmente aplicam alguns produtos, mas que tem que usar adequadamente e principalmente destinar os invólucros, os conteúdos deles adequadamente para que não cause outros danos para todas as outras formas de vidas. Eu vou voltar a falar daqui a pouquinho sobre os agrotóxicos, que inclusive tem sido alvo de muito debate aqui no Brasil, e já vamos entender por quê, né, para o pessoal relembrar aqui, refrescar um pouco a memória. Antes, Neiva, eu queria que você contasse para o pessoal de casa um pouquinho sobre esse animal, arara azul, porque a gente está justificando todos esses riscos, a gente tem que trazer aqui, imagens vão aparecer na tela para a gente relembrar a beleza desse animal, que é considerado um dos mais raros do mundo, e que eu particularmente adoraria ver um na minha frente, né? Será que vou ter essa oportunidade? Te convido, Mariana, para ir no Pantanal, você e os nossos ouvintes, para ir conhecer o nosso trabalho em loco e ver essas belezas, essas araras que são realmente um encanto, não só aqui no Brasil, mas fora. Elas são aves especiais. As araras azuis grandes, elas têm um requisito maior na natureza que as araras vermelhas e as araras canindés, porque elas se alimentam de poucos frutos na natureza, basicamente de castanhas de 2 espécies, em cada um dos locais que elas ocorrem. Ela é basicamente sul-americana, além do Brasil, ela é encontrada também na Bolívia e no Paraguai, e ela se reproduz em cavidades arbóreas. São aves que vivem um longo tempo na natureza, a estimativa é mais de 40 anos,
têm um comportamento extremamente cuidadoso com a sua prole, onde, uma vez formado o casal, eles vão estar sempre junto, dividindo a tarefa de cuidado de ovos, ou no período que a fêmea está lá incubando, o macho vai trazer alimento para ela, o tempo todo, e eles só vão formar um novo par se um dos indivíduos morrer. Até então, eles são sempre fiéis, e o mais bacana é que não abandonam de forma alguma os seus filhotes. Eles são muito cuidadosos, são um exemplo para a gente enquanto humanos. O cuidado que eles têm é extremado. Eles levam um longo tempo cuidando dos seus filhotes dentro dos ninhos, vão ficar aí, em média, 28 dias incubando o ovo, e depois que nasce o filhote, pesando aí em torno de 19, 20 gramas, ele vai levar em média 3 meses e meio, 4 meses para se desenvolver e sair do ninho. Então, nesse período, é um período de muita cuidado, porque pode ter chuva, tempestade que pode alagar esse ninho, pode quebrar essa árvore, e pode ter predação, pode ter doença. Então, tem uma série de fatores que os nossos estudos ao longo desses 30 anos têm mostrado que afetam e faz com que a reprodução dessas araras seja bastante baixa quando comparada com outros indivíduos, com outras espécies. Até porque elas também começam a se reproduzir tardiamente, em torno de 7 a 9 anos. E aí você soma-se a isso, a característica da espécie, que já é mais fragilizada, com as mudanças climáticas ambientais que vêm ocorrendo atualmente, um aumento brusco de temperatura, variações, vamos dizer assim, brusca de temperatura, né? Muito quente e muito rapidamente fica baixo, chuvas concentradas em curto período, e isso tem afetado a sobrevivência de ovos e filhotes na natureza. E mais ainda com os incêndios que ocorreram em 2019, 20 e 21, em especial 2020, que foi assim uma grande, vamos dizer, tragédia mesmo no Pantanal. Mais de 17 milhões de espécies foram afetadas por aqueles incêndios que devastaram uma grande área. Então, se você tem uma espécie já mais frágil, mais delicada, ela é mais ainda afetada do que a fauna em geral, do que outras espécies, já que algumas até podem se beneficiar do fogo, algumas espécies arbóreas, por exemplo, que têm uma casca grossa, que acabam tendo um rebrotamento depois de um incêndio. As araras azuis, elas são fragilizadas. Nós sabemos que na natureza todos os animais têm um papel muito específico na cadeia alimentar, em todos os processos. A arara azul está assistindo a essa diminuição de indivíduos, traz que tipo de consequências na nossa natureza, na nossa realidade aqui no Brasil, Neiva? Araras azuis, elas têm um papel, primeiro o papel da própria existência dela, ela é um símbolo. Qualquer pessoa que você pergunta no Brasil, do sul ao norte, entre um dos 5 animais vai estar citado uma arara azul, onde se representa as regiões tropicais, a arara azul está lá representando. Então, ela é um símbolo da nossa região. Ela é usada na nossa cultura, no nosso canto, na nossa dança, nome de cidade, de futebol. Então, assim, ela já tem a existência por si só, mas além disso, ela tem um papel ecológico, um desempenho na natureza que é importantíssimo. Onde ocorrem araras azuis e elas fazem o aumento de pequenas cavidades em árvores, tornando possível a utilização para elas para se reproduzirem, essas casas delas viram verdadeiras casas de aluguéis depois que os filhotes delas saem do ninho, porque mais de 23 espécies vão ocupar e vão conseguir se reproduzir também na natureza por conta das araras, porque onde não tem essas araras fazendo essas grandes cavidades, você também não encontra grandes gaviões, corujas, patos se reproduzindo como é onde tem essas araras. E, além disso, elas têm um outro papel. Esse papel a gente chama de engenheira ambiental, porque ela constrói, essas cavidades, ela não começa do zero, mas ela aumenta uma pequena cavidade, tornando-a grande. E o outro papel que ela tem, que é fundamental, é o de dispersora de semente. Embora ela seja também predadora de semente dessas palmeiras, mas a gente tem um outro estudo comprovando que ela consegue pegar uma semente e carregar um fruto no bico até 1.000 metros. E nessa trajeto ela pode derrubar e estar dispersando, assim como os grandes mamíferos, como as antas, os catetos, queixadas, que fazem dispersão de longa distância. Então, ela tem um papel fundamental na própria existência da floresta, da mata, ao estar disseminando e dispersando essas sementes na natureza.
Nossa, quanta importância, né? Quanta beleza, como é complexo, né? E é muito importante a gente saber de tudo isso, Neiva, para que a gente materialize entre as pessoas, né, e normalize também esse tipo de debate aqui, que acaba caindo na questão das ameaças ambientais, entre elas o uso dos agrotóxicos. Vou voltar aqui rapidamente, daqui a pouquinho, infelizmente, a gente vai encerrando nossa entrevista, mas não dá para não falar sobre essa questão, né? Existe um estudo que aponta que nos últimos 3 anos foram registrados no Brasil 1.529 tipos de agrotóxicos, sendo 562 apenas em 2021. Esses dados representam um crescimento de 33% no número de pesticidas aprovados desde o ano de 2000, na verdade, né? E isso tudo ameaça e muito, não só as araras azuis, mas toda a fauna em geral, né, Neiva? Com certeza, ameaça o nosso solo, o nosso ar, a nossa fauna, a própria flora, os alimentos que nós comemos, e é só com pesquisa, com ciência, Mariana, é que a gente consegue determinar isso, porque muitas vezes a gente não vê, não sente, mas aquele produto está lá e pode estar causando algumas alterações pequenas que vão crescendo e se somando ao longo do tempo. Então, tem um estudo da doutora Patrícia Médici, por exemplo, com as antas, numa região do Cerrado, em Mato Grosso do Sul, que tem demonstrado alta contaminação das antas naquela região por agrotóxicos. Então, as antas também estão desenvolvendo tumores cancerígenos, feridas e principalmente afetando a fertilidade. Então, às vezes, a população humana também pode estar sendo afetada e não tem esse conhecimento, porque não tem investigação, não tem estudo. É só com a ciência, com a pesquisa, que a gente pode comprovar isso. E aí a gente tem outra ameaça à pesquisa e à ciência, né, que é a preocupação que esse número aumente ainda mais com esse avançar do projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados em fevereiro, por um placar de 301 votos favoráveis contra 150. E esse projeto, se sancionado, vai centralizar no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento as tarefas de análise e fiscalização desses produtos, o que pode facilitar e acelerar a aprovação do uso de novos agrotóxicos no país, o que, para os ambientalistas, é alvo de mais uma preocupação, né? Com certeza, porque você tem hoje a liberação de alguns produtos que nem são liberados mais em outros países, aqui ainda são, e fora isso tem aqueles ilegais, aquelas aplicações, e ainda assim, dentro daqueles legais, você tem o descarte inadequado dos materiais de transporte, das embalagens, e até da quantidade, às vezes, que se aplica, ou a forma como se aplica. Então, mesmo aqueles que são autorizados e que são permitidos, às vezes o uso inadequado também pode estar afetando. Tudo isso eu acho que leva uma grande preocupação e deve ser discutido pela sociedade, porque, como eu já disse, não afeta só a vida das araras, a vida dos bichos que estão lá no mato, não. Afeta a vida de todas as formas, desde as plantas, dos insetos, dos mamíferos, todos são afetados. E isso forma uma cadeia que pode estar se somando e prejudicando mais ainda a saúde do planeta. Neiva, para a gente fechar a nossa entrevista, para quem ficou curioso para conhecer mais sobre o trabalho de vocês, por onde é possível acessar as informações do Instituto Arara Azul? Dá para ir conhecer pessoalmente, para quem estiver perto, é claro, né? A gente está um pouquinho longe. Como é que é para chegar até vocês? Sim, nas nossas redes sociais, o Instagram é Instituto Arara Azul oficial, tem Facebook também, tem YouTube, tem vários vídeos lá do nosso trabalho, e sim, as pessoas podem conhecer nosso trabalho no Pantanal, é só entrar em contato conosco nas nossas redes sociais. Tem uma forma das pessoas visitarem, fazer um turismo de observação e acompanhar uma manhã, uma tarde, as pesquisas do projeto. Dessa forma, a pessoa, além de ganhar informação, ter um contato mais próximo com a arara, ainda contribui com a continuidade das pesquisas. Então, eu convido não só você, mas todos que estão nos ouvindo no Giro Ambiental para conhecer, assim, o nosso trabalho e outros projetos de pesquisa que são desenvolvidos no Pantanal. Que experiência incrível. Tá, eu vou anotar na minha lista de metas dos próximos anos, viu, Neiva? Ir para o Pantanal. Acho que seria legal para ampliar os horizontes de conhecimento científico. Muito obrigada pela sua participação. Hoje a gente teve várias lições de casa aqui, aprendemos sobre arara azul, aprendemos sobre como tudo está interligado, né, Neiva? Isso é muito importante. A gente está aqui em Campinas falando sobre uma realidade do Pantanal, mas é a chave para a gente
diminuir um pouquinho esse colapso ambiental que a gente está vivendo. Então, agradeço a sua participação. Muito obrigada, sempre às ordens e à disposição, Mariana. Com isso, a gente fecha mais um Giro Ambiental, sempre com muita informação e debate profissional, de respeito e ético aqui na TV Câmara Campinas. Muito obrigada pela sua companhia, te vejo na próxima edição. Tchau!